sexta-feira e eu vou deixar você falando aqui sozinha, tá? Frustrada. Antes de você nascer, eu já era artista, meu amor. Você o tempo todo precisa se provar e dizer quem você é para as pessoas, para ser aceita. Eu tenho inúmeros prêmios de melhor ator, prêmio de melhor figurino, já rodei o Brasil inteiro fazendo teatro, fazendo dança, prêmio de dança. Se tem uma coisa que eu sou, é artista mesmo, tá? Mona, vai viver a tua vida. Tu não ganhou 150 mil, tua coroa não tá na tua casa? Então, Mona, vai viver. Eu tô pouco me deixando pra piadinha de internet que tá questionando se eu merecia ou não ganhar. Vaso ruim, quebra sim. E você quebrou, meu amor. Um beijo pra você, caralho. Se tem uma coisa que eu sou, é artista mesmo, tá? Vive de barba, vive mal vestida e ainda com a maquiagem podre. Antes de você nascer, eu já era artista, meu amor. Você tem a coroa, mas não tem o principal, que é o amor de fã. As pessoas te aceitarem, entendeu? Vai viver do teu luxo, dos teus 150 mil, porque isso acaba. Eu faço 150, mas 150 não me faz. Entendeu? Aprende, meu amor. É minha sexta-feira e eu vou deixar você falando aqui sozinha, tá? Seu santo bateu, o santo não bateu. Não importa se é ateu, o rato vai ser meu. Não era o melhor dia e me apresentaram você, algo que eu nem queria, mas alguém conhecer. E você bem que se esforçou, teve carisma e fez rir. Quanto mais você falou, mais eu queria era sumir. Agora não tem jeito, eu já até sei como será. Não é pelo que tenha feito, é o que quero evitar. É de um gosto amargo, misturado com acidez. É pesado esse cargo, pra azia não dou vez. Eu vou considerar o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar, então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Desacelera aí, quantos anos você tem? Não vou aplaudir quem não gosta de ninguém. Leia o ambiente, pensa antes de falar. Comigo é diferente, eu não vou te suportar. Me ignora agora, é um favor que você faz. Nunca vai ser hora de mim você ir atrás. Não estou com tempo, vai caçar o que fazer. Não é o melhor momento para você me conhecer. Para o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar, então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Eu vou considerar o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo eu me canso e não vai prestar, então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. O problema vigente é que não estou disposta. Até seria diferente se estivesse na escola. Eu não tenho tempo de esticar este chiclete. Não fique de lamento, sou o que você não merece. Eu vou considerar o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar, então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Isso já acabou, nem precisa começar. Meu ranço você ganhou, parabéns por se esforçar. Isso já acabou, nem precisa começar. Meu ranço você ganhou, parabéns por se esforçar. Ai, gente, eu não quero fazer isso. Mas vamos lá. Senhoras e senhores, está no ar edição especial e urgente em busca de esclarecimento nessa divulgação histórica do Drag Race Brasil 2. Organza e Shannon Scarlett trocaram farpas e saiu faísca pela rede de fibra ótica. Me segura e me traga um copo de água com açúcar, porque antes de dar início aos nossos trabalhos, eu vou chamar ela, colecionadora de barracos flopados que nunca emplacaram mais 72 horas. Dona Pemba, pode entrar, pode entrar. Querida, o que tá acontecendo? Eu tava saindo de viagem, recebi um alerta que tinha que vir gravar, plantão urgente. Isso é divulgação? Eu vou ganhar pra fazer propaganda? É divulgação, é isso? Olha, eu torço para que seja divulgação, porque eu sempre pensei que essas duas rainhas eram mais que amigas, irmãs. Mas parece que não é bem assim.
Menina, o mundo se chocou, só se fala nisso. Inclusive tá nos Trend Topics no Twitter, né, querida? O assunto. Eu tô passada, eu tô achando, eu ainda acho que é divulgação. Eu vim porque eu acho que é divulgação. Eu tô torcendo pra no final do dia ambas tirarem uma foto juntas, sorrindo, abraçadas, falando: ai, gente, era só uma brincadeira. Beijo, feliz dia do amigo, alguma coisa assim. Não vai dar nem pra falar que era mentira, porque hoje é dia 11 de abril, né? Não dá mais pra falar que é dia da mentira. Então, vamos aí destrinchar essa história e saber o que tá acontecendo. Você que não tá entendendo nada, vamos dar contexto. O que aconteceu, Acre? Porque eu recebi um alerta da produção. E eu já tinha visto esse babado, me falaram, é a divulgação do programa. Ah, que legal, tá começando bem, mas eu não sabia que era babado forte. Pra chegar nos Trend Topics. Tá todo mundo falando sobre isso, menina. Já foi publicado em vários sites, em várias redes sociais. E realmente o nome da Shannon chegou em primeiro lugar no Brasil nos Trend Topics. E eu tava na ilha de edição, criando cortes do podcast, e quando sinto um cheiro de fumaça, eu pensei, será que é fogo? E quando fui pro hall, a caixa postal estava em chamas por causa desse best friend. E a gente tem um field, uma rivalidade. Eu sei, rivalidade nunca é bom. Mas por que as pessoas amam quando aparece? Olha, eu não sei as pessoas, eu vou falar por mim. Eu venho em nome da paz tentar esclarecer o babado. Então, o que me chamou a atenção é que tá rolando um babado, mas eu vim pela paz, não pela briga. Mas tá todo mundo falando disso. Então, assim, eu quero entender quando começou, como começou e por que começou. Pra entender se é divulgação mesmo. Aí depois eu vou dar o meu parecer. Isso tudo é muito forte. Eu diria que começou 2 semanas antes da final do Drag Race Brasil na primeira temporada, né? Antes do Reunion, que teve aquela eliminação da Shannon antes da final. E ali as coisas já começaram a ter uma inclinação fora do esperado, tanto dos participantes quanto dos telespectadores. E muita gente ficou decepcionado com o resultado de quem levou o prêmio. No caso, Organza. E aí, eu acho que gerou um efeito bola de neve. Desde então, nesse desenrolar, né? Ano passado não teve a segunda temporada, vai ser só esse ano. Então acumulou bastante neve nessa bola. Mas como chegamos aqui nos fatos de hoje? Porque não dá pra dizer que aquele trem que já estava fora dos trilhos em 2023 tá acabando de sair de ser descarrilhado agora. Não é sobre aquele trem. Aqui já é outra viagem, outra história. É o efeito borboleta, né? E elas estão juntas aí na programação de eventos, de uma casa de shows muito famosa no RJ, ou como os turistas falam, Rio. E tudo isso começou com uma conversa, tá aqui nesse primeiro print. E já tava rolando essa conversa um pouco estranha, falando, que... No caso, a Organza falou pra Shannon que estava no mesmo lugar que ela, só que ganhando 3 vezes mais. E a Shannon falou que sabe o cachê, boneca, e que não é bem assim. E aí a Shannon falou o seguinte: Minha sexta-feira eu vou deixar você falando aqui sozinha, tá? Eu não preciso que ninguém me afirme nada, não. Acho que isso é bem o contrário. Eu acho que quem precisa disso é você, que vive na internet chorando migalha, tá? Por fim, antes de você nascer eu já era artista, meu amor. Antes de ganhar Drag Race, antes de ganhar qualquer coisa eu já tinha ganhado, além de concursos de drag, eu tenho inúmeros prêmios de melhor ator, prêmio de melhor figurino, já rodei o Brasil inteiro fazendo teatro, fazendo dança, prêmio de dança. Se tem uma coisa que eu sou, é artista mesmo, tá? Então assim, eu tô pouco me lixando pra viadinho de internet que tá questionando se eu merecia ou não ganhar. A minha preocupação realmente era com pessoas que eu achava que eram...
E foi isso. Essa Peraí. primeira mensagem da Organza já me deixou de coração partido, porque eu achei muita feiura contra a Shannon, que é tão amada. Ai, que bom que você corrigiu, que você falou assim, ai, começa com essa mensagem da Shannon. Na verdade, essa foi Organza, então você já corrigiu. Organza respondendo Shannon. E ela foi forte, né? Ela foi muito incisiva na resposta, não precisava de tanto. Mas aí eu fico pensando, aonde que tá o motivo? Será que o motivo é só esse? Que a gente pega o fio a partir desse questionamento de valor de cachê. Mas precisava dela falar tudo isso? Ai, quando você nasceu, eu já era artista, eu sou artista de verdade. Pô, não exagerou um pouco? Se é só esse o motivo? Exagerou, né? Porque tempo de carreira não garante o respeito de ninguém. Temos aí várias drags da velha guarda, bolsominiônicas, que as pessoas já cansaram de tentar resgatar e ficaram à sua própria sorte. E eu queria ter visto mais desse print que tá junto desse áudio da Organza, porque parece que elas já estavam falando sobre outros assuntos e aí veio para esse assunto de cachê e depois a Organza respondeu falando das fanbases, né? Que a Organza não tem uma fanbase tão grande, firme e sólida quanto outras drags, né? E ela mesma depois deixou várias respostas. Querem ouvir o que ela falou? Claro, eu preciso de mais contexto. Você nem começou a desenrolar esse novelo. Pois é, né? Eu ainda tô muito ligada no print. Deixa eu desapegar do print. Que a Shannon respondeu pra Organza depois desse áudio. Então, gente, eu tô vindo aqui pra mostrar quem ela é, entendeu? De verdade, entendeu? Porque a Organza é uma pessoa frustrada. Frustrada. Que qualquer coisinha que a gente coloca, ela fica, ai, que não sei o que, essas chances, comentaram isso, comentaram aquilo. Mona, vai viver a tua vida. Tu não ganhou 150 mil, tua coroa não tá na tua casa? Então, Mona, vai viver, porra, tá na Pink Flamingo porque falou que não sei o que a Pink Flamingo era isso, que Thiago Araújo era isso, que era aquilo, entendeu? E tá onde? Na Pink Flamingo. Pra me perturbar, meu mano, não é, porque a mim eu não me senti afetada em nada. Você o tempo todo precisa se provar e dizer quem você é para as pessoas, para ser aceita. Mas infelizmente, meu amor, vaso ruim quebra sim. E você quebrou, meu amor. Um beijo pra você, caralho. Vai viver tua vida mais uma vez. Vai viver tua ilusão com a sua coroa e seu cetro, meu amor. Não precisa ganhar pra ser feliz. Será que isso é verdade? Eu ainda acho que é divulgação do Drag Race Brasil 2, só por isso que eu tô abordando. Mas olha como ela foi sagaz, né? Ela já jogou na felicidade. Eu sou feliz, eu não tenho 150 mil, mas eu sou feliz. Mas aonde que tá que a outra jogou na cara que tem a coroa? Porque aí ela tá respondendo de coroa. Lá no print ninguém tá falando de coroa, né? Tipo, eu tenho uma coroa, eu tenho um cetro, eu tenho 150 mil. E a Shannon tá dando uma resposta sobre isso. Ai, você tem os 150 mil, tem a coroa, mas eu sou feliz. Tipo, essa conversa começou antes. A gente não por tem... cima do print tem escrito: a winner de vocês, sendo mais uma vez escrota, vai com seus 150 mil. Com sua arrogância, pega esse dinheiro e investe na sua drag. Eu não sou artista, eu faço qualquer coisa, risos pra você, vai viver. Que eu tenho mais fãs. O que eu tenho dos fãs é o que você queria ter, é isso. Se manca, querida. E acho que é porque ela tava muito magoada com o primeiro áudio de todos, né? Com o que a Organza falou. Foi bem pesado aquilo. Ela acabou sendo mais incisiva ainda, né? Em vez de deitar. Mas aí parece que tem uma... É como você disse, isso aí deve vir desde lá do episódio 10, 11 do Drag Race Brasil, da primeira temporada. Isso tá vindo de longe. Não é só sobre questionar o valor do cachê da outra e a outra falar que tá ganhando 3 vezes mais. Mas e agora? Como que elas vão conviver na Pink Flamingo se tudo isso começou por causa do cachê? Falaram até o nome do... A Shannon aí falou, inclusive, né? Ai, você falou mal do fulano e agora tá lá na Pink Flamingo. Tipo assim, que bicha faz isso mesmo? Eu tenho mais dó dele, porque vai ser muito difícil pra ele lidar com essa situação, porque são duas drags fortíssimas, duas fanbase. Se ele tirar uma e manter a outra, não vai dar certo. Se ele fizer o contrário, também não vai dar certo.
Não sei se tirar ambas ou manter ambas. Acho que aí, mantendo ambas, aí que vai bombar, né? Porque já começaram até a colocar story do ano passado, de dublagens que elas fizeram juntas. Então ninguém imaginava também que elas tinham essa inimizade. Olha o que a Shannon falou. Entendeu? Se ela pegasse esses 150 que ela ganhou, investisse na drag dela e parasse de ficar jogando na cara dos outros, que ela foi o winner, vai tomar no cu, caralho. Eu não tô estressada. Estou belíssima, entendeu? Hoje eu tenho show, entendeu? E jogou na minha cara, você precisa ficar trabalhando. Gata, foda-se, eu estou trabalhando porque eu quero, porque precisar eu não tá. Graças a Deus hoje. E eu faço show porque eu gosto, entendeu? Coisas que ela não, entendeu? Vive de barba, vive mal vestida e ainda com a maquiagem podre. Falo mesmo, sabe por que hoje eu falo? Porque eu já me resguardei muito pra não falar o que eu queria na cara dela. Entendeu? Ela não gosta de falar o que ela quer, então ela vai ouvir o que ela não quer. É isso que ela falou, que eu não era artista, que eu chego lá na Pink Flamingo e ela ganha mais 3 vezes mais do que eu. Então vamos falar, querida, pega esse dinheiro e enfia no seu cu. Porque eu, chamando os caras, sou feliz com o que eu faço. Com o pouco que eu ganho, querida. Meu Deus, eu ainda acho que é divulgação, mas eu vou mudar a tese. Não é divulgação do Drag Race Brasil 2, é divulgação da Pink Flamingo, porque a Pink Flamingo vai bombar, elas vão fazer batalha toda noite. Tudo bem que uma ganhe 3 vezes mais que a outra, mas elas vão fazer batalha toda. E eu queria entender em que contexto entra aquele story que a Organza postou falando esse dia foi um massacre. Tipo assim, ela só deu uma resposta com ela dublando contra a Shannon há 1 ano atrás, eu acho que na mesma Pink Flamingo, não é? Há 5 horas, 6 horas atrás. Então, acho que é no mesmo contexto dessa treta. Eu acho que tudo isso é uma divulgação da Pink Flamingo. Olha, a gente tá ajudando as gays a divulgarem a boate. Arrasou. Continua. Ah, é bom porque a Pink Flamingo tá em novo endereço, né? E aí também, olha como que é o calor do momento, né? Eu não vi a Organza falar que a Shannon não é artista, mas a Shannon entendeu assim, quando a Organza falou que já era artista, antes mesmo dela ter nascido. E aí isso vai gerando um gás que vai deixando as coisas mais distorcidas ainda. Porque sim, foi o UOL que a Organza fez. Mas é claro que a Shannon é artista, gente. Ninguém duvida disso, pelo amor de Deus. Mas a Crê, uma bicha não precisa de falar pra outra, você não é artista. Ela pode falar de outro jeito. E se a Shannon sentiu que foi isso que ela quis dizer, foi isso que ela quis dizer, né? Porque ali lá no começo da história tava muito assim, ai, quando você nasceu eu já era artista. Eu sim sou artista, eu não preciso de prêmio de programa pra ser artista. Aí virou uma briga, né, pra ver quem é mais artista do que a outra. E na verdade as duas são artistas, né? Então acho que é até uma bobagem brigar por isso. E coroa por coroa a gente nem sabe, não tinha gente vendendo os bottoms que ganhava no programa, se bobear venderam até a coroa já, a gente nem sabe. Se elas não fossem artistas, elas não seriam chamadas pro programa para começo de conversa. E a questão aqui é tipo, como fazer para elas serem amigas novamente, né? Porque não dá pra... Eu também essa coisa de, eu trabalho muito mais que você. Me lembra aquela festa de aniversário da Lulu, que depois ficou um monte de influencer de 16 anos querendo definir o que era trabalho e o que não era trabalho. E às vezes a gente só tem que pegar leve, se divertir e curtir a noite. Nesse ponto o trabalho de uma não é mais importante do que a outra, né? E nem a coroa transforma uma automaticamente em melhor do que a outra. Acho que a Shannon se sentiu ferida porque ela sentiu que a outra se considera melhor do que ela. E quando começa sobre um assunto de cachê, tipo, eu ganho 3 vezes mais do que você, porque quando você nasceu eu já era artista e eu sou foda mesmo. Aí termina no último áudio a Shannon já falando aquela maquiagem horrorosa dela e a barba, então vai escalonando pra uma outra coisa, porque ela quer devolver a ofensa, né? Eu sei que você tá aqui em nome da paz, assim como eu, mas a gente tem que tentar entender o que foi que deixou a Shannon tão nervosa assim, né? Porque agora um monte de gente vai pra cima da Shannon, né? Na verdade, continuaram pra cima da Organza, né? Que os haters da Organza sempre são maior quantidade.
E aí já estão falando que é a Taira Sanches, que já chegou na primeira temporada. A Taira é a segunda vencedora do Drag Race original, e é uma drag muito controversa. E muita gente também falando que a Shannon tem mais de 100 mil seguidores, e a Organza tem pouco mais de 82 mil. E aí a gente já vê quem é quem no top 5. E que eles falam muito, né, que a Organza é arrogante, não tem amor de fã. Amor de fã enche barriga? Ai, não, acho que não, mas satisfaz, né? Porque você vê que quando a pessoa ela é amada pelo público, ela é até mais feliz, né? Ninguém quer ter um público de hate, ou um público que fica te perseguindo, te irritando, criticando tudo que você faz, né? Mas não sei também até que ponto a questão aí é essa, sabe? Se é o público maior ou não. A gente sabe que a Shannon é muito mais simpática do que a Organza, claro. Mas isso também não torna a Shannon melhor nem pior no quesito drag, né? As duas têm seus valores e suas torcidas, né? Não dá pra falar aí que uma tá atacando hate pra outra, porque não dá pra jogar o lance de racismo, por exemplo, porque são duas pretas brigando, entendeu? Aí já é uma questão delas, né? Não estamos aqui torcendo pra briga, mas só, né? Não dá mais pra, nesse caso, não dá pra Organza usar o subterfúgio do acuada pelas pessoas que me odeiam, porque aí no caso é uma amiga dela do programa que tá fazendo um desabafo que ela queria ter dito há muito tempo. E a gente se lembra muito bem da temporada e a sensação que a gente tinha ao assistir, né? Relembraram esses pontos, inclusive falaram que que a Organza é de esvaziar a pauta. E a Shannon tem muito mais a dizer. Então, acho que antes de ler os outros comentários, eu vou ouvir um pouco mais de Shannon. Gente, eu tô até suando, sabe por que eu tô suando? Porque é a vontade, eu não sei. Brigar não, eu gosto de meter a mão na cara, entendeu? Eu gosto de meter a mão na cara. Porque entendeu? Tá falando o que quer, esse é só um dos prints dos áudios que ela tá me mandando, tá? Entendeu? Tudo por causa... Ai, Mona, entenda uma coisa, eu não tenho a coroa aqui na minha casa, mas foda-se. Foda-se. Você tem a coroa, mas não tem o principal, que é o amor de fã. As pessoas te aceitarem, entendeu? Mona, sustenta a tua desgraça. Vai viver do teu luxo, dos teus 150 mil, 150, porque isso acaba. Eu faço 150, mas 150 não me faz. Entendeu? Aprende, meu amor. Tá uma coisa meio Senhor dos Anéis, né? Meio My Precious. Que lição babadeira, né? Eu faço 150, mas 150 não me faz, e isso é verdade, né? Mas tá aí outra coisa que também feriu ela, né? A outra, por ser a vencedora, ela tem o prêmio, tem a coroa. Ai, ela até tá falando aí no começo desse áudio, né? Eu não tenho a coroa na minha casa, mas eu ainda não encontro um áudio ou um texto da Organza falando tipo assim, te coloca, Mona, porque eu tenho dinheiro, eu tenho a coroa, você não tem nada. Então também não sei porque ela se defende dessa forma, né? Parece que ela tá de alguma forma se justificando pra ela mesma. Pelo que a gente tem, né? Pelo contexto que a gente tem, porque a gente só tem a partir de um ponto. Mas essa discussão pode ter começado, pode ser anterior a isso, né? A questão do cachê. Porque só dizer meu cachê é 3 vezes maior do que o seu, não é dizer eu tenho uma coroa em casa, você não tem. Eu ganhei 150 mil, você não ganhou, entendeu? Mas a Shannon, ela transformou toda essa história, ela desenrolou todo esse enredo e criou toda essa briga. Ela deve ser muito boa pra fazer roteiro, inclusive, né? Ela roteirizou bem aí toda a história, desenvolveu bem o storytelling do babado. A Shannon, ela é muito intensa, né? Ninguém tira a razão dela. Ela foi grandona, muita gente apoia a Shannon, ela tem razão em reagir assim. E esse lado da Organza parece realmente um lado que estava mais oculto. A gente não via muito isso, mas naquele áudio lá do print, realmente tá um pouquinho assustador. E nesse último áudio da Shannon, ela diz que tem mais material.
Tem mais coisa que a Organza falou. Então parece que esse lado da Organza ela mostra mais em off, né? Nas DMs, não é uma coisa que ela faz questão de mostrar em público. Tipo assim, mais do que ela falou pra própria Shannon desse assunto, né? Dessa conversa, né? Desses horrores que a Shannon acredita ter ouvido. Principalmente dessa coisa de ter a coroa, que todo mundo que acompanha o programa sabe que ganhar a coroa é o que menos importa, né? Que muitas drags, mesmo sem ganhar a coroa, acabam se saindo melhor depois e sendo mais famosa e tendo mais destaque. E outras drags ganham a coroa e também caem no anonimato. E tá tudo bem também, cada uma tem sua jornada, seu próprio ritmo. E aí fica parecendo que tipo, só porque a produção do programa escolheu eu para carregar a primeira coroa, todo mundo tem que baixar a cabeça. E é isso que a Shannon prova, né? Que não vai baixar a cabeça pra ninguém. Muito menos só porque já ganhou um prêmio de uma competição que participou. E faz tanto tempo, né? Se ainda tivesse sido ano passado. Você lembra que lá na temporada, enquanto o programa passava, alguém falou pra Shannon que ela não aguentava o peso da coroa? Que ela não merecia ganhar o prêmio porque ela não aguentava carregar o peso da coroa? Acho que foi a Miranda Lebrão que falou isso pra Shannon. Então a Shannon, ela já teve momentos de descrédito. Eu lembro desse momento porque a gente cobriu a temporada e eu lembro que aconteceu isso num dos episódios. Então acho que a Shannon, ela já sente esse descrédito desde lá da temporada. E aí se ela sente que agora a campeã do programa quer dizer que é melhor do que ela, né? Porque tem um cachê 3 vezes maior do que o dela, porque ganhou a coroa, ela vai agir de uma forma reativa, porque ela ainda tem essa mágoa, né? E a gente sabe que capacidade para ganhar a coroa ela tinha também, ela não é menor do que nenhuma gata que estava lá na competição. Bem pelo contrário, em vários quesitos ela é melhor, inclusive, do que a própria Organza, né? E quem decide quem ganha a coroa é o host, é o programa, não é o público, né? O público coroa normalmente outra drag. Raramente a drag coroada é a coroada do público, é a querida do público. Não é porque é o Brasil, não é porque é a Organza. Ela não é especial nem pelo hate que ela sofre, porque toda temporada de qualquer lugar do mundo acontece de alguém odiar a campeã, mas ou por uma questão de voto de protesto, ou porque a sua querida já foi eliminada, ou não ganhou. E aí você passa a odiar que ganhou, porque você gostava de outra, não porque você odeia ela, sabe? Tipo, nem o hate da Organza é especial. E sobre o peso da coroa, eu acho que no final, quem não tá carregando bem essa coroa é a Organza, né? Porque toda vez que a gente ouve falar dela, nunca são coisas que a gente fala, olha que bacana. Ai, é estranho, até mesmo pra quem assistia o programa no passado. Assim, eu torcia pra Dallas DeVille. Eu tô falando rindo, mas é sério, eu torcia pra Dallas DeVille. E depois que a Dallas DeVille saiu, eu comecei a torcer pela Shannon. E aí na reta final a Shannon saiu e eu passei a torcer pela Organza só por causa da Shannon. E agora vendo elas brigando assim, a gente fica um pouco de coração partido e se sente um pouco enganada também. E essa coisa da barba também, né? Falou, não serve uma drag que tá sempre barbada e tudo mais. Ok, é um estilo dela, é um estilo próprio, mas é inegável que a Shannon serve muito mais cante que a Organza. E a Shannon foi subestimada na temporada dela, sim. Porque ela era tão boa quanto todo mundo ali. E quando foi afunilando o jogo, já ficavam até tratando ela como se ela não merecesse estar ali. E aquilo foi pesado. E agora ela tem todo o direito de botar pra fora. Então vamos ouvir um pouco mais da Shannon. Brigou com a Bettina, brigou com a Helena, brigou com a Dallas, brigou com todo mundo, com a Melusine, brigou com todo mundo. Sabe por que ela brigou com todo mundo? E errada sou eu? Ou errada é ela? Ela acha que ela é a dona do mundo. Mona, pega a sua insignificância, enfia no cu, porque você não é nada. Você não é nada. Ganhar um reality não é tudo não, querida. Não é tudo. Não é tudo. Entenda alguma coisa, entendeu? Se você fosse tudo, você estaria no topo. No topo. Você não é uma Pablo Vittar. Você não é uma Glória Groove, entendeu? Você tá longe de ser isso que você acha que você é. Entendeu? Então se coloca no seu lugar, querida, de insignificância. Aí outra coisa também que a Shannon tá acreditando a ela, que ela também não falou, né? Ela também não falou, eu acho que eu sou a Glória, eu acho que eu sou a Pablo.
E ela que deduziu, né? É verdade. E eu entendo que a gente fica com raiva, a gente fica cega de raiva, né? Eu fiquei tão cega que eu não mostrei o que ela falou antes. Daqui a pouco eu coloco pra vocês. E aí eu fiquei chocada também com essa revelação. Que já tinha outras drags do programa que haviam se desentendido com Organza. E ela cita aí alguns nomes, que também me deixa triste, que também são outras rainhas do Rio. E ela fala da Dallas também, a Dallas deixou nos stories um texto falando que orgulho de nunca ter corrido com essa drag cheia de ódio e posts de negatividade e coisas assim. É um texto muito longo, mas se ela pudesse quebrar um sigilo pra contar tudo, esse parquinho pegaria fogo. Então, gente, Organza causou muito mais do que as câmeras mostraram. E onde a Dallas entra nessa treta é que a gente não entende, né? É só pra defender a Scarlett ou ela recebeu alguma farpa também de onde ela tá? Lá de Campinas, será que sobrou tiro, porrada e bomba lá pra Campinas ou foi só pra defender a Scarlett? E o mais engraçado, as duas pessoas falam que tem coisas a dizer, né? A Scarlett fala, se eu abrir minha boca... E a Dallas aí tá falando a mesma coisa. Olha só, que incrível. E eu também não imaginava essas coisas de briga com as outras, porque a gente não tava lá, né? E a edição mostra o que quer, a gente não sabe o que acontece. No final a gente pensa que todo mundo é Elas irmã. ficaram um pouco tempo, né? Também foi citada a Melusine. Você pensa, gente, a Melusine é um doce. Se alguém consegue se desentender com a Melusine, é porque a pessoa é muito do pé virado mesmo. Vamos ver o que mais o que ela tinha dito antes que eu deixei passar. E graças a Deus eu vivo do que eu amo, entendeu? Ela não sabe minha história. Eu comecei muito antes, em 2009, a fazer teatro, entendeu? Se ela já ganhou prêmio de melhor ator, já ganhei também, posso mostrar. Tenho aqui o troféu na minha casa, destaque, melhor ator, entendeu? Mas eu não tô aqui pra ficar jogando isso na cara de ninguém, não, porque isso pra mim é banal, entendeu? Quando eu morrer não vou levar nada disso comigo, entendeu? Mas, meu amor, você vai ter que me aceitar na Pink Flamingo, no RJ, no Brasil e no mundo. Aí eu vou te dar um conselho. Você é grande performer, né? Foi pra Los Angeles e fez aquela merda? Mona, a senhora fez aquilo, viado. A senhora não é uma grande performer, dançarina, com um currículo que não sei o que não sei o que. Mona, você tem coragem, Mona. Se a senhora pegasse os memes que os viados fazem da senhora, viado, eu teria vergonha de parar de fazer drag. Você já viu esses memes? Gente, eu achava que o programa todo era um meme. Ah, louca, não, brincadeira. Eu tô passada que ela tá falando tudo até Los Angeles. Que performance é essa de Los Angeles, viado? Agora eu que fiquei curiosa. Gente, nunca queira Foi no brigar. DragCon, eu acho. Nunca queira brigar com Chanel Scarlett, eu tô passada. E ela disse que ainda tem mais a dizer, né? Mas eu acho que doeu, né, Mona? A outra falou, a senhora nasceu, já era artista. E ela tá falando aí, né? Eu sou artista desde 2009. Se bem que em 2009 a gente já andava de andador, né? E urinava na fralda, de tão velha que a gente é. Mas pra ela, né, ela tá se validando aí porque ela se sentiu ofendida e deve ter doído mesmo. Porque afinal de contas ela fez vários stories respondendo. Ela devia ter muita coisa pra dizer que ela tava guardando. Então, foi uma longa jornada, né? A Shannon já tinha feito a RuPaul no carnaval, na Marquês de Sapucaí também. E a Organza é do carnaval, então a gente imagina que ela já tem um prelúdio antes do programa, aí durante o programa, aí depois do programa, aí tudo que ela foi acumulando e guardando pra ela, até ouvir aquela bobagem que a Organza falou pra ela e explodir, né? E olha que eu acho que ela se conteve bastante, mas é triste, eu fico muito assustado, assim, não queria ver ela se desentendendo, e eu espero até o final do dia elas falarem que é uma brincadeira, e que elas estão de boa, assim, uma com a outra. No final de tudo, a própria Organza colocou no Twitter: filha, precisa decidir se eu sou insignificante ou se vai fazer 7 stories falando de mim. KKKKK. Quis lacrar mais, né? A outra se doendo, fazendo um monte de story
soltando tudo e praticamente fazendo uma terapia nos stories. Aí a outra vai ainda quer lacrar mais um pouco, né? Já começou com ela lacrando com o cachê lá no começo, aí termina com ela falando: sou tão insignificante que você fez 7 stories sobre mim. Às vezes parece briga de meninas da 8ª série, né? Também. Não no caso da Shannon, porque ela fez terapia. Mas a resposta da Organza é um pouco adolescente, né? Um pouco infantil. É meio coisa de quem acha que tá com a Ela coroa. ficou assustada também com a reação da Shannon. Eu tenho certeza disso. Que os stories da Organza era só bom dia, aquele show que era de outra pessoa, né? Que ela só colocou na linha dela. Esse tweet mesmo que ela postou, depois ela deletou. Porque os fãs da Shannon são muitos, né? As pessoas amam demais e ficaram muito sentidas por tudo que a Shannon falou aí. Então, eu acho que eles exigiram da Organza remover esse post, começaram a denunciar a conta. A gente sabe muito bem como a fanbase trabalha. Mas também tem pessoas apoiando a Organza. Tem gente falando não suporte Shannon, então Organza maioral. Mas às vezes parece que é a própria Organza usando um fake, porque é um aqui, um ali, num mar de fãs de Shannon. Robôs de Organza? Organza teria robôs pra defender? Como que a Carla Zambelli fazia? Muita força nessa hora, fé. Era ela mesma apoiando ela? Ai, cuidado aí, Organza. Vai responder pra você mesma na própria conta, que as pessoas estão de olho. Mano, eu tô passado como que isso subiu pros trend topics, assim, sabe? Como fogo na palha. Mais do que o Bolsonaro morrendo lá no Rio Grande do Norte, sendo salvo pelo helicóptero da governadora petista pra uma unidade do SUS. Eu fiquei chocada. E isso acho que causou mais do que a Bolsonaro no Rio Grande do Norte. Foi em helicóptero? Eu só li sobre a notícia e pensava que era uma ambulância que levou ele. Não, de ambulância quem saiu foi a Organza. Depois dos stories da Shannon, porque olha, querida, eu não queria receber aqueles stories como resposta, não. Por mais que essa ironia aí, ó, desse post do Twitter, que acho que já foi deletado, é a maior prova de que doeu, né? Porque ela preferiu fazer uma linha de superior, continuou tentando manter o que ela fez lá no começo, o que causou toda a treta, mas eu acho que isso demonstra o quanto ela não tem inteligência emocional para lidar com as coisas e deixa as coisas chegarem num ponto para que ela possa se favorecer. Só que dessa vez, por exemplo, ela não vai poder falar: estão sendo racistas comigo, Shannon está sendo racista, falando que eu não mereço. Coisas assim, sabe? Você sabe que agora você me lembrou um detalhe. A Organza, esse ano, gravou a passagem da coroa pra vencedora do Drag Race Brasil 2. E como não tá definido, ela deve ter gravado com umas 3, 4 diferentes ali. E às vezes isso mexeu com ela e deixou ela mais sensível também. Tipo de ficar com o rei na barriga? Tipo assim, ela foi pra Portugal, aí ela já chega lá e fala: ai, na Colômbia não era assim. E aí vão falar: você vai gravar passando a coroa. Primeiro pra essa, depois pra essa, depois pra essa, depois pra essa, que a gente vai escolher ainda qual vídeo vai exibir. E aí ela fica repetitivamente passando essa coroa adiante. É um gatilho. Ai, Mona, e por causa disso ela tá sem paciência e respondeu desse jeito pra Shannon? Não justifica, não tem gatilho certo. Ela ficou com essa coroa há 1 ano. A coroa continua na casa dela ou é a mesma coroa que ela passa pra próxima e vai pra casa de outra? Vai pra casa de alguém? É uma nova coroa. E ela ficou mais de 1 ano, né? Porque o ano passado não teve temporada, então ficou 2 anos. Deu pra curtir bastante o título, né? Não precisava ser amargurada assim, pesar dos outros. Ô, bicha, deixa eu te perguntar. Você acha que isso começou antes do Drag Race? Que elas têm uma treta lá no passado e a gente nunca percebeu? Ou você acha que a Shannon, ela é assim mesmo, respondona, e a gente também não sabia que ela era tão reativa? Qual é que é dessa história? O que tem por detrás dessa história? Se a gente não percebeu e não sabia, é porque fomos ingênuos. Porque aqui nos comentários as pessoas falam que ela sempre foi assim, que desde o primeiro
episódio não ia com a cara dela, e que tem essa coisa de arrogância. Arrogância machuca, né? Então, parece que muita gente já tava de olho na Organza. Não vou falar em quem a Organza realmente era, porque isso tudo é supostamente, gente. Eu ainda acho que a Organza merece uma chance e um espaço. Ela foi a primeira vencedora. Fazer o quê? A produção que decide. E todas as outras são tão maravilhosas quanto, né? Helena Maldita ficou quietinha, postou um story muda, calada, falou que não vai comentar. Bettina Polaroid, nossa, tão amada. E aí a gente fica sabendo aqui que teve uma briga entre Organza e Bettina. Gente, pecado mortal. É por isso que a gente tá nessa crise climática. Quem no mundo tem coragem de brigar com Bettina? Não vamos nem falar o nome de Bettina no meio dessa história, que ela não tem nada a ver com isso. Até porque ali a Shannon fala que a Organza brigou com todos os nomes quase, né? Acho que só 2 ou 3 nomes que ela não fala ali da temporada. Então não vamos focar em Bettina não, que Bettina não tem nada que ver com isso. Agora, sobre a outra ser humilde ou não ser humilde, aí também desperta muitas questões, né? Tipo, por que ela tem que ser humilde, né? Ela não é obrigada a ser humilde, depois de coroada, menos ainda. Então não sei também se a gente tem esse direito de cobrar isso dela. Quem coroou viu quem estava sendo coroada, viu bem quais eram as características, as qualidades e os defeitos da coroada. Então, nesse ponto, eu responsabilizo a produção, o programa em si, sabe, por de repente ter colocado essa coroa numa cabeça que não era a cabeça que a maioria do público queria, mas também já passou, não faz mais diferença nenhuma, a gente nem sabe se ela já nem vendeu essa coroa, leiloou essa coroa, isso é o de menos. Aqui a gente tá discutindo esse nível de arrogância que ela foi pra cima da Shannon. E sobre os comentários, eu não vou ler nenhum em específico para não ser ofensivo, mas a maioria dos comentários estão sim a favor de Shannon Scarlett e contra a Organza. Muita gente falando que essa win nunca nem foi o win, sabe? E igual eu falei agora há pouco, falaram que Shannon não tinha capacidade de carregar o peso da coroa. E essa daí ninguém nunca falou isso, e ela tá provando que quem não tinha era ela, né? Porque o comportamento dela sempre foi assim. A gente não espera, né, que uma rainha vai ser arrogante, né? Não com seu próprio público, com seus súditos, né? Termina Maria Antonieta, né, gata? Ai, pior. A gente não tem império por causa da guilhotina, né? Mas, às vezes, ela tem dificuldade em ser humilde, gente. Também é uma fraqueza, também é uma vulnerabilidade, ué. Não consegue ser humilde. Vai trabalhar isso, quem sabe isso Bicha, muda no... teve uma hora que você falou assim, Organza também tem suas qualidades e seus méritos, a audiência começou a ir embora, os ouvintes começaram a sair da sala, eu adorei. Achei incrível, tá aqui o registro. Não, mas sabe o que é? Falaram nos comentários que ela não tinha estética, e ela tem uma estética. Não é, assim, o mais esperado de uma drag queen, quando se pensa numa drag queen padrão, mas ela tem a estética dela e ela tem a marca registrada dela. Até o material que ela usa, né? Se você enxerga assim, né, aí sempre tem, olha aí, tá vendo? Sempre tem quem defende essa estética. Eu lembro na época do programa, falavam, olha a variação das silhuetas, né, e aí mostrava só o vulto dela com os looks da temporada toda, a variação de silhueta, eram silhuetas tão diferentes. Eu pensava, nossa, RuPaul daqui 5 anos vai pedir licença pra pisar no chão que Organza passou. Porque a Organza, ela é muito perfeita, sabe? Ela sempre teve uma silhueta de dar inveja até a RuPaul. E a RuPaul nunca pediu essa licença, porque ela gravou All Star no mesmo palco, e ela não pede licença em nenhum instante. E a briga termina nisso, nesse post do Twitter de Organza, e Shannon não reage mais, fica tudo bem, já estão amigas. Que horas que elas vão fazer um post falando que era divulgação do Drag Race, e falando o dia do Meet the Queens, ou anunciando um dia de batalha delas na Pink Flamingo, alguma coisa assim. Estamos esperando aí a nota oficial, né, de seus agentes. Será que elas têm agente? Você acha que só a Organza tem um agente? A Shannon só tem ela mesma? Agente da cabeça dela?
Não, todo mundo tem a gente. Até a Dakota Monteiro tem a gente, a louca. Ai, Mona. A divulgação aqui é da Pink Flamingo. E no final de tudo, a Organza postou uma coisa ali protegida por Mamãe Oxum, uma música da Bethânia com uma letra forte. E a Shannon postou aquele look da lavadeira, falando de lavar roupa suja, e acabou por isso mesmo, foi pro subjetivo. Olha só que louco, né? As bichas começam a brigar e elas terminam mandando um recado, tipo assim, já briguei com você no mundo físico, no mundo virtual, agora eu vou mandar meu orixá ir atrás de você. Aí o último story dela é ela de orixá, com a música Não Mexe Comigo, da Maria Bethânia. Aí a outra responde vestida de Oxum, lavando roupa na beira do rio, com a música de orixá também, de lavação. Então, no final, elas entregaram o problema na mão de seus respectivos orixás, que estão agora numa discussão cósmica, no planeta cósmico dos orixás, e estão decidindo quem está certo e quem está errada, porque isso tudo aconteceu. E aí, no próximo programa, a gente dá aí os desfechos do caso. Basicamente é assim, você pega uma vela, escreve o nome da pessoa com a unha, do pavio para baixo, e aí corta o pavio e acende a vela pela outra ponta, de cabeça para baixo, e deixa queimar com pó, que agora eu não sei se é de víscera, se é de ossos e nem de qual animal. É pó de pemba. Um famoso pó de pemba, né? E com essa chegamos ao fim, acho que fizemos a cobertura completa, minuto a minuto desse barraco, e eu espero que elas se entendam, e que não deixa... Gente, ó, a Elza Soares já falava isso, roupa suja se lava em casa. E agora que vai estrear a nova temporada do Drag Race Brasil, né? Aproveita, vai curtir na Pink Flamingo e não fica nessa disputando por causa de cachê, não. No meu tempo, se uma drag ganhava um cachê diferente da outra, todas elas somavam e dividiam um cachê igualmente. Olha só, isso ficou pra trás, gente. Pergunta pra Thalia Bombinha, era assim. E a drag que ganhava um cachê mais alto não ia falar pras outras só pra espizinhar, né? Então ela sabe muito bem que tipo de sentimento que ela queria despertar na outra quando ela respondeu desse jeito. Então, acho que aí ficou feio até pra casa, que fez essa distinção, se é verdade, uma ganha 3 vezes mais que a outra, ainda usa isso pra tentar humilhar a outra, e ficou ruim pra casa, né, que não pediu sigilo pra ela. Por que pra humilhar a amiga, você pode falar quanto ganha, mas numa entrevista ou numa pergunta, assim, né, num veículo de comunicação, tem um contrato, não posso dizer. Então aí foi um pouco antiético da parte dela, acabou expondo a casa, também ficou feio. Lacrou só na DM, beleza. A outra foi logo no público, respondeu com story, tornou a treta pública, tudo bem, ela pode ser culpada aí por essa responsabilidade trazida a público, mas é o que ela falou desde o começo. Vou mostrar pra vocês como ela sempre foi assim, tá aqui a prova. Então acho que ela tava esperando o momento de poder provar o quanto a outra... Porque não deve ser uma coisa tipo assim, olha aqui, essa aqui é minha irmã, eu amo ela, a gente se dá bem desde 2009, mas hoje ela me ofendeu e eu vou falar tudo isso. Não, parece que é uma coisa que vem aí de longe. E é a nossa rainha agora que lide com as consequências. Eu não vim aqui também em nome da guerra, vim em nome da paz. E tomara que elas se resolvam logo. Mas eu acho que o veredito é, Shannon Scarlett fez mais pela divulgação do Drag Race Brasil 2 do que a host, os jurados e a própria conta oficial até agora. Então, se não é uma campanha de divulgação, acaba de se tornar a partir de agora, aqui neste momento. Foi feita a melhor campanha de divulgação da próxima temporada de Drag Race Brasil 2, porque todo mundo vai querer saber se a próxima coroada merece ou não merece ter a coroa em casa. Ou se vai ser só uma coroa virtual, simbólica, pra não ter esse tipo de briga, para as pessoas não levarem pro físico. E, sabe, os fãs dizem que elas vivem essa dinâmica de briga e reconcília. E eu não sei, eu acho que a Shannon, ela só queria que a Organza pedisse desculpas e mostrou pra Organza que ela tem motivos para ser temida, sim. A Organza deve ter ficado preocupada. A Pink Flamingo também deve ter ficado muito preocupada. Mas é aquilo, né? Só vai aumentar mais ainda.
o público e a audiência e a frequência para esses shows todos. E Shannon, eu também fiquei muito sentido. Eu acho que numa briga dessas eu ficaria do lado da Shannon. Numa suposta briga dessas. Porque eu achei que a Organza que começou ali e ela não devia ter se descuidado com as palavras tanto. E acabou despertando aí uma ira e foi um desgaste desnecessário para ambas. É verdade, nada disso precisaria de ter acontecido se tivesse maturidade aí, né, dos dois lados. Tanto para saber responder ali o questionamento sobre o cachê, né, podia nem ter falado nada para não dar close com a cara da outra. A outra também poderia ter reagido um pouco melhor. No final das contas, a coisa já foi exposta e não tem como voltar atrás. Já foi atirada. A pedra foi atirada. Até pela Organza, se ela tem mesmo mais tempo de carreira, mais maturidade que a Shannon, aí sim que ela deveria ter controlado as palavras e não ter entrado nessas picuinhas desnecessárias. 10 anos a mais de carreira não muda nada? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, Fatinha? Ai, tô no meio da avenida, espera um pouco. Cuidado, Fatinha! Nossa repórter de rua, diretamente da Avenida Paulista, pra saber a opinião do povo. O povo aí tá a favor de Shannon ou a favor de Organza? Ai, eu creio. Mas sabe, você tem razão, né? Se a outra é tão madura, tem tanto tempo de carreira assim, não precisava dela ter causado esse fuzuê todo, né? Mas se foi uma divulgação, foi muito bem feita, parabéns. Eu adorei. Eu queria que a Shannon aparecesse aqui hoje, ela só aparece quando a gente tá falando com a Kelly Hilton, com a Victoria Shakespeare. Aí ela vem, passa, dá uma olhadinha. Deixa um comentário e sai correndo, né? Deixa uma pergunta, por que a Vitória é vagabunda? E vai embora. Aí hoje que é sobre ela, ela não vem. Mas foi até bom também, que daí a gente pode falar à vontade, né? Se eu tivesse aqui, eu não ia poder dar minha opinião. A minha opinião é, você tá certa, Shannon? Eu acho que a Shannon ficou mais leve depois que ela falou tudo isso. Ela tinha muita coisa guardada que ela pôs pra fora. Então foi terapêutico, foi um método de cura e essa mensagem é aprovada. E, na verdade, tudo isso é sobre coroa e sobre Drag Race, né? A gente nunca espera que uma rainha seja desumilde, né? Porque isso acaba até afastando o público, a ideia que seja uma queen simpática, que vai levar a mensagem do drag adiante, né? Ela vai receber pessoas, vai conhecer pessoas, vai participar de eventos, então ela é uma representante do drag, né? Da coroa, então. Assim como uma Miss, a gente espera a pessoa mais correta e mais, né, adequada para aquele que é como se fosse um cargo, né? Uma coroa que te nomeia para uma coisa simbólica, que você sabe porque está concorrendo, e não é só sobre fazer drop, nem sobre a melhor maquiagem, sobre ter barba ou não ter barba. É sobre saber representar essa arte, né, com decência e dignidade. Ela está representando todo um grupo de artistas, então ela teria que ser um pouco mais humilde, principalmente com as amigas da temporada. Aí, agora ela pode falar. Não, ainda tô na rua, mas agora tá mais silencioso. Boa noite, gente. Beijo. Saudade de vocês. Ai, gente, eu acho assim que fica bem chato, né? Para as duas até, né? Essa coisa de esse tipo de discussão, porque tá tão em alta, né? Assim, as pessoas conhecendo o trabalho das drags, né? Eu acho que é muito chato. Tudo bem, a gente não é obrigada a gostar de ninguém, mas eu acho que assim, elas, como são públicas, né, pessoas públicas, que todo mundo conhece o trabalho dela, eu acho que elas perdem um pouco, né? É bem por aí mesmo. E a partir do momento que se torna uma pessoa pública, não é nem só por ser uma vencedora, mas por ser uma pessoa pública que representa o movimento, que representa o próprio programa. Você tem que ser uma coisa mais exemplar. Por isso que eu sou um fake do caralho. Ai, Libriana podre. Não, mas olha, eu penso assim, você não pode replicar o bullying, né? Por mais que ela tenha sofrido bullying na temporada ou algum tipo de perseguição,
quando você ganha um status desse, você não pode replicar isso. Não estão te dando uma coroa ou um sinônimo de status e poder para você replicar ódio e bullying e discurso de ódio, perseguição. É para você levar bons exemplos para as pessoas, né? Então, de maneira nenhuma, uma discussão dessa poderia nem se tornar pública, eu acho. Mas aí também cada um, né? A gente só dá o que tem e elas estão aí resolvendo o problema delas. Na rede, todo mundo teve acesso, por isso que a gente tá discutindo. Se fosse em off, não ia nem chegar até a gente, né? A gente não ia saber. E eu, na verdade, só tô discutindo porque eu acho que é divulgação do Drag Race Brasil 2. Então eu quero ajudar a divulgar o programa. Ai, gente, vai começar tudo de novo. E aí eles vão querer assinantes no serviço de streaming. E essas coisas são tudo em dólar. E a gente fica assim, né? Com o coração à flor da pele. Eu soube que muitas drags que passaram pelo programa não gostam nem de assistir o programa. Porque tem gatilho, todo episódio uma é eliminada, geralmente, né? E muita gente, olha, eu tô lendo os comentários, eu não posso nem falar tudo, mas muita gente prefere o dinheiro. Realmente o dinheiro eu não acho que é o melhor dos prêmios, que se a gente converter isso pra dólar, igual eles cobram pra gente no serviço de streaming, a gente vai ver que é quase nada. E eu acho que Shannon e Organza, elas têm que se entender logo. Eu acho que Shannon merecia sim estar na final. Shannon realmente tem muito mais apoiadores. Muita gente ficando do lado da Shannon no meio dessa briga. E eu acho que assim, também é um pouco de ansiedade pro Drag Race Brasil 2. Ninguém sabe quem serão as participantes, eles querem brigar por suas torcidas. E isso não acontece, demora uma eternidade. Então acontece um revival desse, todo mundo quer curtir um pouco, né? Limpar a chaminé, gastar. Como é que vai ser agora, né? Porque tanta gente é famosa agora nesse podcast aí de vocês, né? Tanta gente aí que participa, tanta gente que faz parte, a gente não vai nem poder falar mal? Olha, pra vir aqui falar dessa treta, a gente ficou pensando 3 vezes pra não parecer que a gente tá... Pra depois elas não se negarem a dar uma entrevista pra gente. Então, eu já tô aqui. Falei, eu não quero entrevistar a Organza mesmo, então vamos falar aqui que a Shannon respondeu, porque a Shannon merece espaço. Não, brincadeira. Eu corto depois. Na verdade, olha, a pergunta que não quer calar. Muita gente fala, como que vai ficar o programa agora que vocês estão entrevistando elas? Não vai ter mais esses comentários ácidos? Eu acho tão leve os nossos comentários, perto de certas coisas que eu vejo em YouTube, TikTok, de outras pessoas, que tá suave, gente. Eu sempre deixo as portas abertas para todas elas virem aqui falar. Então vai ser um prazer entrevistar quem quer que seja. E logo mais vai vir uma nova leva de entrevistas. É que a gente tá tirando o atraso e no meio do processo acontece um bafão desse, então pronto, enfia mais um especial. Mas a gente vai chegar na final juntinho. Então, é isso que eu queria falar, ó. A gente tá entrevistando elas, a gente vê o tanto que elas sofrem pra fazer o que elas fazem, o tanto que é difícil, o tanto de barreira que elas têm que superar pra chegar lá. Aí eu tava pensando no caso da Shannon, por exemplo. Você já tem um descrédito da sociedade, da família, dos amigos, enfim, de todos os lugares. É não, não, não e não. E aí você sente esse mesmo descrédito das amigas que participaram do reality com você. Tipo assim, você sente que você é boa o suficiente, mas por um triz você não chegou lá. Então acho que fica esse gostinho amargo na boca. Então eu entendo a indignação dela nesse momento, porque todo mundo duvidando de você, mas as suas amigas também agindo desse jeito, tipo, eu sou artista, você não. Eu ganho 3 vezes mais que você. Então isso deve doer mesmo, porque é quase como que um insulto, né? Sobre essa insegurança que você acaba... Eu sairia de lá super, eu acho até que ela é super fierce, super babadeira, mesmo tendo passado por isso, não tendo chegado na final. Fatinha, pode falar. Então, eu acho também, porque assim, é um descrédito entre elas, né? É uma coisa que é uma coisa que as pessoas lutam o tempo todo para que se conheça, né? A arte, que se conheça, que se respeite, né? Porque a falta de respeito nesse país, nesse mundo, tá uma coisa louca. Então, quer dizer, quando você vê um igual, né? O seu igual
com esse tipo de comportamento, eu acho que é muito triste, gente. Tudo bem, é o que eu falo, a gente pensa diferente, a gente é diferente, mas não assim, chegar nesse ponto, porque demorou tanto, né, para elas conseguirem chegar nesse patamar, né, para ter o programa, para estar em evidência, né, é difícil, é uma batalha dura, né. Mas quando eu falei falar mal, mentira, a gente faz crítica do que a gente não gosta, tá? Não é falar mal da pessoa, do caráter ou nada. É a crítica do que a gente gostou e do que a gente não gostou. E também eu pelo menos nem entendo muito, né? Eu vejo o sentimento que eu sinto, mas é muito bom, é muito legal. É não poder ser tão ácido quanto foi, porque uma hora a gata vai vir aqui, ela pode falar, eu vi que você falou tal coisa, né? Uma linha assim. Mas a gente vai continuar falando. A Pietra falou isso, que ela fazia cobertura do Drag Race, ela fazia comentários, aí quando ela começou a se montar, com o tempo ela foi parando, porque não pega bem pra ela falar mal, porque todo mundo virou amiga dela, né? Aí fica uma coisa meio assim mesmo. Por mais que você fale, não, eu tô falando da roupa, mas aí a bicha vai falar, não, mas eu me senti atacada pessoalmente, né? Aí pra você não brigar com todas, as drag não tem coragem mais de falar. Mas elas falam em off, né? Elas mesmas falaram, em off a gente fala. Mas gravar assim, falando, a pessoa já fica meio com receio. Mas eu falo, não tô nem aí, não sou eu sou um personagem. É uma coisa que entra em mim, aí quando desliga, eu volto a ser eu. É só a Pemba, não sou eu. Falou tudo, Fatinha, falou tudo, Pemba. Já é difícil ter apoio de fora. Se nem entre elas houver apoio, nem dentro da nossa comunidade houver apoio, então como que fica, né? E em tempos de gongada, é tudo reading, gente, é tudo texto. Eu acho que é até um quesito esportivo, né? A biblioteca está sempre aberta, quem tem um cartão de biblioteca faz a leitura e pronto. É verdade, não é tão dramático quanto parece, assim, porque no final isso aí é uma briga que aconteceria lá no camarim, enquanto elas estivessem se montando para se apresentar. Seria uma discussão ali, uma troca de shade entre elas iam dar risada, tomar um coquetel e ia ficar por isso mesmo. É mais porque se tornou público, mas é uma coisa que você faria num reading mesmo, lá no meio do programa. Você tem razão nisso. Sim. E depois de gravado, quando exibissem, elas iam estar rindo disso na internet. Mas como tá acontecendo em tempo real, a situação tá feia, ou pelo menos parece. Mas desculpa, eu achei meio pesado mesmo. Eu achei assim ofensas de verdade, não uma coisa, vamos divulgar alguma coisa, vamos criar alguma coisa, eu achei que não. Eu achei que eles colocaram ali eu não vou falar sentimento, mas os ressentimentos, né? Olha, eu diria até mais, diz respeito à luta de classes, porque a gente não deve zombar de outra pessoa só porque ela tem menos bens e propriedades do que você. Isso é estranho. É uma coisa que... Não sei, então é aquilo que eu falei, né? Se entre os seus, que é uma coisa tão difícil já de conseguir, né, se sobressair, de conseguir o respeito, vocês vão se agredir dessa forma, né, moralmente, é muito chato, né, muito triste, na verdade. São duas artistas, né, então é muito triste. Deve ter muito mais coisa nessa história que a gente nunca vai saber. Mas eu acho que é igual a Cri falou. Agora a Shannon tá leve, sabe? Tipo, falei, tô leve. O mais babado é que as duas... Tudo isso começou porque as duas estão contratadas na mesma boate. Começou uma pergunta sobre o cachê. Aí virou uma tombação que eu ganho 3 vezes mais porque eu sou fodona. E agora ficou um mau jeito aí pro dono da boate, que colocou essas duas feras aí na mesma jaula. E vai ter que saber como domar a onça agora. A onça e a pantera. Eu não tinha entendido isso. Elas estão trabalhando no mesmo lugar. Talvez isso pode ser marketing também. Eu suspeitei. Vai que é uma jogada de marketing, né? Se elas estão trabalhando na mesma boate, não sei, pode ser. Vamos lá, vamos ver como tá. Vamos conhecer, vamos saber como tá essa guerra. Pode ser também, né? A gente não duvida às vezes disso. A boate tá no endereço novo, tudo é marketing. Isso deixa bem mais leve a questão da briga. Vai bombar, com certeza, no próximo final de semana, amanhã, né? Não sei se hoje elas se apresentam ou amanhã, mas vai bombar, porque
No final é uma baita de uma jogada de marketing, mesmo não sendo, acaba sendo, porque as duas estão na boate, a briga começou por isso. A Shannon perguntou quanto que a fulana ganhava, ela falou que ganhava 3 vezes mais, que ela é muito mais artista, que ela é isso, que ela é aquilo. E é na mesma boate, as duas estão na mesma boate. Então, agora elas vão resolver isso no palco, numa batalha de lip sync. Olha aí, a boate vai bombar. Ou várias noites, né? Dá pra fazer isso por etapas. Com certeza, gente. De repente, talvez tenha acontecido algum atrito, mas agora elas vão usar isso a favor delas. Pode ser. Entendeu? Melhor, né? Que depois a gente saiba que foi por causa disso, que elas estão bem, né? Porque pelo menos a classe não fica tão... como é que eu vou dizer a palavra? Esqueci agora. Prejudicada. Não era outra, mas tudo bem, serve prejudicada. Falou bem, porque sempre tem na outra ponta algum bolsominion falando, lá, eles brigam entre eles, por que precisa de lei que protege eles da gente? Ou se não, tem sempre bolsominions dizendo que o SUS não presta, né, amor? Ué, pois é, né? Jojo Leitinho passou a semana falando que só defende o SUS quem não usa, muito bolsonarista, ela adora atacar o SUS. Aí hoje o barriga de bosta passa mal, precisa do helicóptero da governadora do PT, governadora do Rio Grande do Norte, e vai parar numa unidade do SUS, não é? Olha que maravilha. Se bem que se fosse privatizado como ele queria, ele ia ser atendido do mesmo jeito, né? Porque ele tem status. Mas que gracinha. Aí a Jojo todinho enfia a cara dela no... né? Olha, nesse caso faço minhas as palavras de Cariúcha. Viva o SUS. Nunca esteve errada. Cariúcha nunca esteve errada. Então vamos ficar com a tese de que as bichas estavam divulgando a boate e o Drag Race Brasil 2. E assim a gente encerra o nosso especial. Era pra ser uma grande briga, uma guerra mundial, e a gente vai terminar com a tese da divulgação, a publicidade, né? Sempre destruindo a nossa vida. Viva a publicidade. Gostei. Viva Washington Oliveto. Boa. Muitas queens deixando comentários, eu convido todos a passarem pelas contas de todas, porque todas estão dando a sua opinião. Por exemplo, o Ruby Ocean, ela disse que uma temporada marcada por bastante maturidade das envolvidas. Não precisava ser assim, né, queens? É isso, tem um pezinho no desnecessário, mas se foi preciso chegar nesse ponto, é porque cada um sabe onde dói o seu calo. Mas peraí, a Ruby Ocean é a que anunciou essa semana que abriu um privacy, porque ela tem uma linguiçona? Ela é ex da Shannon também. Eita, que babado, essa temporada tá durando até hoje, querida. Olha, gente, a neca da Ruby Ocean eu não quero ver não, mas se alguém tiver foto da Tessa Testicle, pode me mandar na minha DM. Um beijo, até a próxima. Ai, que horror. Mas veja pelo lado bom. A primeira temporada de Drag Race Brasil é a temporada infinita. É a temporada que nunca acaba. A gente sempre vai estar de olho nessas queens. Elas estão sempre entregando. É isso aí. E a gente também. Ai, nunca por causa de um Pix, mas às vezes por causa de um Pix, gente. Eu fico por aqui. Beijo, beijo. Amo, amo. Ainda tem mais um episódio pra gravar. Vamos ver como isso vai sair, hein? Eu já tô cansada disso. Pix não é motivo pra não ter meu compromisso. Se eu não acredito, chama um carro forte, não que eu me importe, mas de sua noite não dá pra apostar na sorte. Tudo isso por causa de um Pix. Parece produção da Netflix, mas a vida não tem remix. Não vou enlouquecer por um Pix. Valeu a tentativa, mas não tenho essa vida. Também não sou sofrida, nem sou sua preferida. Conheço cara de mágoa, se quiser um copo d'água. Pra mim não custa nada, caridade na escada. Tudo isso por causa de um Pix. Parece produção da Netflix, mas a vida não tem remix. Não vou enlouquecer por um Pix. Tantas voltas que fizemos, uma história exemplar.
mas só por eu ter menos. Quer tentar me apagar. Tantas coisas que vivemos, eu nunca mais ouvi falar. Se é combustível ou veneno, se faz falta ou faz sobrar. Tudo isso por causa de um Pix. Parece produção da Netflix, mas a vida não tem remix. Não vou enlouquecer por Pix. Tantas voltas que fizemos, uma história exemplar, mas só por eu ter menos quer tentar me apagar. Tantas coisas que vivemos eu nunca mais ouvi falar. Se é combustível ou veneno, se faz